Bom, vamos lá então, continuando, né, voltando à teoria clássica de campos. Hoje a gente vai falar do tensor eletromagnético, né? A gente já revisou tudo de teoria da relatividade especial, tudo que era necessário, né? E notação covariante. E, bom, a gente vai falar hoje então do tensor eletromagnético. Eu já vou começar com a definição, tá? Isso aqui é uma definição, a gente não precisa necessariamente derivá-lo, né? O tensor eletromagnético, que é este objeto aqui, F mini, comigo, F mini, ele é dado por del mi a ni menos del ni a mi, tá? Como eu falei, é uma definição, eu posso até colocar dessa forma. E aí, bom, porque ele é definido, ele tem que ser definido dessa forma, né, para a gente poder, quando a gente for fazer a matriz lá desse tensor, representá-lo em termos de uma matriz, vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. A gente consegue escrever o comportamento do campo elétrico e magnético em termos das suas componentes por esse cara aqui. Então esse cara contém informação tanto do campo elétrico quanto do campo magnético e variações. Mas eu não estou vendo campo elétrico e magnético aqui. É porque na realidade esse cara é dado em termos deste potencial quadrivetor. Que a gente também pode escrever o campo elétrico e magnético em termos desse cara, a gente vai ver isso. Esse A aí, né, é um potencial, é um quadrivetor potencial. Quadrivetor devido às componentes temporais, né? Ou melhor, a componente temporal, não existe mais de uma. E as três componentes espaciais. Então, vamos começar pelo seguinte. Começar do começo, né? Assumindo, novamente, eu sempre gosto de enfatizar a velocidade da luz como sendo uma constante adimensional que tem valor 1 aqui. Por que isso? A gente está usando o sistema de unidades naturais desde a primeira aula. E, no geral, né, esse cara aqui, o F mini, quando ele é dado em termos da matriz, a gente vai ver lá que tem essas componentes do campo elétrico, né, ou é x, é y, é z, e eles estão divididos pela velocidade da luz, sobre c, né? No final a gente pode fazer esse balanço de unidades e colocar o sobre c. Mas tanto que quando eu vou escrever esse campo aqui, em termos das componentes dele, era para eu ter um 1 sobre c e um campo escalar. Mas eu vou colocar só o campo escalar, porque a função, né, φ, porque a gente está tratando esse cara como sendo 1, tá bom? Então, que fique claro isso. Por que eu falo isso? Na realidade, ó, quem que é esse meu dmi com o índice embaixo? Ele é o gradiente, né? Eu representaria o gradiente, se eu não estivesse tratando a velocidade da luz como sendo 1 sobre c ddt e as componentes espaciais, né? X, Y, Z, R, θ, φ, sei lá. Mas o x1, o x2 e o x3, né? Como esse cara é 1, a gente vai representar ele simplesmente por ddt e o gradiente aqui, né? Então, bom. Que é como a gente definiu, né, o gradiente del mi aqui, né? Então, a gente pode começar por aí. Deixa eu só molhar esse pano aqui, só um minutinho. Ok, vamos lá. Então, a gente definiu esse cara desse jeito aqui. A gente quer o seguinte, aí você fala, mas aqui aparece o del com índice em cima, né? Del mi. E aqui você representou com índice embaixo. Mas a gente já sabe levantar índice, né? Então, no fundo, o dmi com índice em cima, ele vai ser a métrica, né? Já que eu quero levantar o índice, eu tenho que multiplicar pela métrica, então Gemini del ni, tá? Esse cara aqui, né? Contrai, ele levanta e coloca o mi, que é o que a gente tem ali. E bom, como que a métrica é dada em termos da matriz, né? Em termos matriciais, eu tenho aqui o meu Gemini. Eu estou falando da métrica inversa, né? Então eu tenho 1 na parte temporal, considerando a métrica de Minkowski. Eu poderia colocar eta mini aqui, né? Mas eu já estou, no geral, colocando Gemini. Aqui eu tenho menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0. Né? E esse cara aqui, ele é dado daquela forma. Então, eu posso
escrever ele como uma matriz coluna também, DDT, e o gradiente. Isso aqui, né? Deixa eu só separar isso aqui. Isso aqui é o del ni. Então, quando eu fizer essa multiplicação aqui, de matrizes, né? Esta matriz multiplicada por essa, o que eu vou obter é esse cara com índice em cima, né? Que vai ser, então, portanto, o meu del mi. Ele é positivo na parte temporal, então, no fundo ele é DDT. E negativo na parte espacial. Só isso que mudou, né? Porque a parte espacial aqui é menos 1, menos 1, menos 1. Você fala, mas você não usou... Você não falou lá naquela aula que geralmente a gente usa negativo na parte espacial? Quer dizer, negativo na parte temporal e positivo na parte espacial? É que para eu seguir minhas notações aqui, né? Eu acabei colocando a parte espacial negativa. E também isso aqui é a métrica inversa, né? No fundo, quando a gente está falando de relatividade especial, eu falei, o eta mini, ele é o eta mini com índice em cima também. Porque, obviamente, em termos de matriz, né? Porque, no geral, esse cara a gente está no espaço plano, então acaba que não muda. Então, mas aqui eu tô mudando o sinal, tá? Isso não vai mudar tanto se você quisesse colocar negativo, se você quisesse colocar menos DDT e o gradiente ali positivo, vai dar na mesma, tá bom? Certo. Então, a gente já descobriu quem é esse cara aqui, certo? O cara com índice em cima que aparece ali pra gente. Então, deixa eu só ver aqui para qual que é o próximo passo. Ok. Vamos lembrar das leis das equações de Maxwell. Aqui então. Falar aqui das equações de Maxwell. Vamos lá. A gente sabe, né, que o divergente de E do campo elétrico é ρ. O ε0 e o μ0 também são 1, né? Deixa eu até colocar aqui. Desde o começo a gente está tratando essas constantes como sendo 1. Então aqui fica simplesmente esse cara, né? Divergente de B continua dando 0, né? Até onde estava dando 0. Não sei, as coisas mudam rápido, né? Rotacional do campo elétrico menos dBdt, que eu vou representar por essa notação aqui, tá? Não sempre, mas agora eu vou representá-la assim. Derivada no tempo do campo elétrico, do campo magnético. E Hot B, ele é μ0J, mas o μ0 é 1, então a gente tem J. Mais μ0 ε0, que seria 1 sobre C quadrado, que também é 1. Derivada no tempo do campo elétrico, né? Então, as equações de Maxwell aí, com o sistema de unidades naturais, né? E aí, se a gente for pegar, por exemplo, vamos pegar aqui o divergente de B igual a 0. Aqui é negativo, né? Olha só. Olha que perigo. Menos dB dt. Vamos pegar a segunda equação ali, então, né? A lei de Gauss por magnetismo, quer dizer, que fala pra gente que não há monopólios magnéticos. E vamos manipular isso aqui um pouco. Como assim? Assim como eu já fiz, eu acho que na segunda aula, eu vou refazer os passos aqui, mas a gente já viu que se eu tenho divergente de um campo igual a 0, isso vem da matemática, tá? Tá, gente? Então, já da matemática a gente sabe, né? Vamos pegar um campo aqui, um campo C. Se eu faço o divergente desse campo e esse campo dá 0, no geral eu posso escrever esse campo como sendo o rotacional de um outro campo D, né? Então, mesma coisa aqui, né? Eu tenho o campo magnético dando igual a 0. O divergente dele, né? Então, no fundo eu posso escrever o campo B como sendo o rotacional de um outro campo vetorial genérico arbitrário que eu estou chamando de A. Tá bom? E aí é claro, né? Se você toma o divergente de B, isso aqui seria tomar o divergente do rotacional desse campo, que vai dar 0, né? Então a gente basicamente não está alterando nada. Aí, se eu levo essa expressão do campo magnético aqui para lei de Faraday, o que a gente vai ter é
rotacional do campo elétrico igual a menos DDT. No lugar do B eu vou escrever rotacional de A. Só que eu posso, claro, né, se eu inverter a ordem desse cara aqui não vai mudar nada. Então eu ainda posso escrever esse cara como sendo menos rotacional da derivada do campo A em relação ao tempo. Ok? E, bom, eu posso ainda melhorar isso aqui, deixando tudo de um lado só, né? Então, isso aqui é o rotacional do campo mais o rotacional da derivada de A em relação ao tempo igual a zero. E aí, vamos pro seguinte. A gente sabe que... Eu vou apagar aqui, tá? Depois a gente fala mais desse tensor aqui. A gente ainda vai usar ele bastante hoje. A gente sabe que a lei de Faraday, na eletrostática, ela é zero, né? Para quem já estudou e já fez eletromagnetismo, quando a gente está trabalhando com eletrostática, a gente sempre pega esse cara, né, rotacional de E, como sendo zero. Justamente porque eu estou falando de eletrostática, né? Não tem variações no tempo. Se não tem variação no tempo, significa dizer que esse cara aqui é zero, né? A derivada do campo magnético no tempo é nula. E, bom, o que isso diz pra gente? Quando eu tenho o rotacional de um campo vetorial sendo zero, significa que esse cara é um campo conservativo. Então, o que significa dizer que o campo elétrico é um campo conservativo quando o rotacional dele dá zero? Significa dizer que eu posso escrever, assim como qualquer outro campo conservativo, o campo elétrico como sendo menos o gradiente de uma função φ escalar. E aí, né, é igual quando a gente tem lá para força, né? A força a gente pode escrever ela como menos a derivada em relação ao tempo, né? Menos, no caso da energia potencial. No caso das forças conservativas. A mesma coisa aqui para um campo conservativo, tá? Eu posso escrever esse cara dessa forma. E aí, olha só, eu vou pegar aquela expressão ali e dar uma melhorada nela, escrevendo esse cara desse jeito aqui, ó. Campo elétrico mais dAdt. É isso, né? Igual a zero. Bom, vendo esse cara como um único campo conservativo só, né? Então significa que eu vou ter o campo elétrico. Se eu tenho esse cara dando zero, olha só, eu tenho aqui o rotacional de um campo, porque o E é um vetor, né? O A também é um vetor. No caso, a gente está tomando a derivada dele em relação ao tempo. Isso aqui está dando zero. O rotacional de um campo vetorial está dando zero. Então eu posso pegar e escrever esse cara como sendo menos o gradiente de φ. Porque é um campo conservativo. Se está dando zero, é um campo conservativo, pô. Certo? E aí, bom, o que a gente tem com isso? A gente tem que eu posso, portanto, escrever o campo elétrico, o campo E, em termos do vetor A. Em termos do vetor A, né? Eu posso escrever aqui, ó, deixa eu trazer essa expressão aqui, ó. Então eu posso escrever o campo elétrico como menos o gradiente de φ menos dAdt, né? Menos dAdt. Posso escrever isso dessa forma. Se você quiser ainda, você pode, né, fatorar esse sinal aqui e escrever menos gradiente de φ mais dAdt. As duas formas aí são válidas, tá? Legal. E aí é o seguinte, os campos elétrico e magnético, eles acabam que não necessariamente se transformam por transformação de Lorentz.
né? Esta era uma das incompatibilidades do eletromagnetismo com a relatividade. Acaba que quando você tenta fazer isso, você tem uma incompatibilidade, né? Você tem uma inconsistência nas transformações. Então, bom, aqui eu tenho o campo elétrico escrito em termos do A, no caso da derivada do A, mas está escrito em termos do A, né? Eu vou definir então aquele nosso potencial quadrivetor, que é o A com um certo índice, né? Um índice que vai de 0 a 3, pode ser de 0 a n. Então, eu vou definir aqui AMI como Φ e A, certo? Φ e A, tá bom? É igual eu falei, se a gente não tivesse considerando a velocidade da luz como 1, aqui ia aparecer 1 sobre C, tá? Mas depois a gente pode fazer o balanço de unidades. Bom, vamos falar agora então, já que eu defini esse cara, voltar lá para o tensor eletromagnético, né, que é o F-mini. Esse tensor, eu vou falar só uma das propriedades dele, é que ele é um tensor antissimétrico. O que significa isso? Significa o seguinte, olha só. Vamos relembrar dele aqui, ó. F-mini é dmi ani menos dmi ami. O que acontece se eu trocar os índices? Se eu tiver F, ni, mi. Se eu tiver isso, bom, então aqui vai ser dmi ami menos dmi ani. Veja que quando eu troquei ni por mi, é como se eu tivesse pego esse cara aqui e multiplicado por menos 1. Porque o del ni a mi ficou positivo e o del mi a ni ficou negativo. Então a gente pode... Isso aqui caracteriza que esse cara é antissimétrico, né? Então isso significa que F mini é igual a menos F ni mi. Tá bom? Sempre que eu faço essa permutação, eu troco o sinal, né? Dos índices. E, bom, uma outra coisa é o seguinte: sempre que o ni for igual ao mi, esse cara é zero, quando a gente vai representar esse cara em termos de matriz. Então é o seguinte, ó, se ni igual a mi, que eu vou colocar como alfa, por exemplo, se esses caras forem iguais, se eu tiver um f alfa alfa, isso aqui é zero. Então a gente já tem uma informação sobre a representação matricial desse cara. Por quê? Porque a gente sabe que numa matriz, a diagonal principal, eu sempre tenho termos iguais, né? Então a diagonal acaba sendo zero. Ou seja, se eu for representar esse cara aqui, F mini, meu Deus do céu, em termos da matriz, eu vou ter F00, só que o F00, né, significa índices iguais. Então eu tenho 0, F01, F02 e F03, tá? Os índices estão varrendo de 0 a 3, tá, gente? Aí aqui eu tenho F10, F11, F11 significa índice igual, então aqui 0, F12, F13. Aqui eu tenho F20, F21, F22, que é 0, F23. Aqui eu tenho F30, F31, F32 e F33, que também é 0. Eu tenho essa matriz aqui para representar esse cara, né? Agora veja comigo o seguinte: F01, esse cara não é antissimétrico? F mini não é igual a menos F mi? Se eu permutar os índices, eu não tenho que trocar o sinal? Ah, aqui eu tenho uma permutação de índice, olha só. F01, então eu posso escrever aqui F01 é igual a menos F10, certo? E aí, dessa forma, acaba que a gente não precisa encontrar todos os termos da matriz, né? Todos aqueles... esses termos aqui, né? Eu preciso encontrar parte deles. Aqui eu já sei que é 0, a diagonal. E eu também sei que um é o negativo do outro. Então acaba que facilita mais ainda a nossa... o nosso desenvolvimento para poder encontrar quem são esses elementos, né? Então eu vou escrever que esse cara aqui, ó, é menos
menos F 0,1, eu posso escrever isso, né? Por quê? Porque é como se eu multiplicasse esse cara aqui por... Eu poderia falar isso aqui também, né? Menos F01 é aonde eu vou colocar o sinal, não importa se é nesse cara ou nesse cara. Então, esse cara aqui é o negativo desse. Esse cara aqui é o menos F02. Esse cara, o F30, é o menos F... É o menos F03. Da mesma forma com todos os outros que estão ali se repetindo, né? Eu vou colocar negativo nesses caras aqui. E aí depois a gente acerta a matriz, tá? Menos F12 aqui. Aqui o F13. E aqui eu vou escrever menos F13. E no F32, aqui eu tenho 2,3, né? Então eu vou escrever menos F23. Tá bom? Como eu disse, no caso, aqui vai aparecer campo magnético, não necessariamente todos negativos aqui, só que a gente acerta isso daqui a pouco, tá bom? E aí que vai ser necessário, outra vez, por isso que eu fiz uma aula só disso, do símbolo de Levi-Civita, tá bom? Então, bom, a gente pode começar pegando a expressão do tensor eletromagnético ali, e começar encontrando quem que é o F0i, né? No caso, F0i seria a componente temporal e a componente espacial. Estou fixando um valor, né? Então, pega aí, ó. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. E vamos ver aqui, ó. Se eu tenho, eu sei que F min é dado por essa expressão. Se eu colocar o ni igual a zero, então eu vou ter o mi igual a zero e o i indo de 1 a 3. Então eu quero pegar a parte espacial desse cara. Ou seja, esses caras aqui, né? F0i seriam esses caras aqui. O F0i, então, vai ser o seguinte. Vai ser, usando aquela expressão lá, vai ser D0 AI menos DI, del I, né? A zero. Certo? Aí eu posso fazer o seguinte. Vou relembrar aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Que o cara com índice em cima, né? O D Mi, ele era DDT. Que eu apaguei aqui, né? Ele era DDT e menos na parte espacial. E o cara com índice embaixo, né? O D Mi, ele é DDT e ele é positivo nos dois, né? Aquele cara ali é positivo. Lembrando que se você quiser, você pode colocar o 1 sobre C ali, tá? Mas, enfim. Então a componente temporal, ela é a mesma. O que acaba mudando é a componente espacial, né? Ou seja, se eu abaixar esse cara, eu posso escrever esse cara assim, ó. F0i como D0. Esse cara eu posso abaixar tranquilamente, porque aqui é a mesma coisa, né? AI. Aí eu vou ter menos. Se eu abaixar a parte temporal, a parte espacial, quer dizer, que seria o DI, eu vou ter que colocar um menos aqui, né? Então aqui fica menos também. DI a zero. Então a gente acaba que a gente troca o sinal, né? Esse cara fica positivo. Tá bom? Então, ou seja, já deixa eu até trocar aqui, ó. Mais DI a zero. E aí, se a gente pegar quem é o quadro-invetor potencial, que é esse cara aqui, e esse cara aqui, o D0 é o DDT, né? Esse cara é o gradiente. Então, olha só, o F0i, quem que é a componente temporal, que seria o D0, né? Quem que é a componente temporal do DMI? DMI aqui, desculpa, é DDT. Então é DDT. Esse aqui, né? Esse aqui é 0. E esse aqui pode varrer de 1, 2 e 3, né? Lembra disso. Mesma coisa aqui.
O AI, mesma coisa aqui, ó. Esse cara é o 0 e esse cara aqui pode varrer de 1, 2 a 3. Então aqui a gente vai ter D0 a I. Então o AI é o vetor A, né? É o DA. Então a gente tem DA, DT. Mas quem que é o DI? O del I? Bom, com o índice embaixo, ele é o gradiente, né? Então, gradiente. O A0 é a componente, é o φ ali, né? Vocês estão vendo o que a gente tem aqui? Vocês reconhecem isso aqui? É que eu apaguei. Como que a gente tinha definido o campo elétrico? O campo elétrico estava sendo né, menos φ, menos gradiente de φ, menos dA dt. Não é possível, olha aqui, ó. Só que esse cara está positivo, né? Então, sempre que eu tiver F0i, F01, F02 ou F03, o que eu vou ter, na verdade, é o E, a componente, as componentes do campo elétrico, né? Simplesmente isso, as componentes do campo elétrico que eu vou colocar no lugar daquelas matrizes ali, né? E da mesma forma, quando eu tiver F e 0, né? Quando eu permutar os índices, esse cara vai dar menos EI, certo? Então, acaba que a gente tem já alguns elementos aqui, ó. A gente tem aqui, ó. A gente tem o EX, né? O I vai de 0 a 3, né? Então aqui teria E1, E2, E3. Negativo, né? Então aqui eu tenho EX, EY e EZ. Todos negativos, né? Menos, menos e menos. E aqui eu tenho EX, EY e EZ positivo. EX, EY e EZ, tá? Bom, falta achar agora o FJ, né? Então faltam ali 6 elementos. No caso a gente tem que achar 3, né? Porque os outros são antissimétricos ali. Aí que eu falei pra vocês, né? Aqui tem um sobre C. Você pode colocar esse sobre C aqui sem problema. Se você tivesse carregado a velocidade da luz já desde antes, naturalmente você ia chegar que esse cara aqui está dividido por C, né? Então, bom, isso aí a gente está fazendo balanço de unidades. Eu estou falando para você, ó, tem C, esse cara é dividido por C. Se você tivesse colocado 1 sobre C aqui, o 1 sobre C lá nas equações de Maxwell, naturalmente, quando você fizesse o F0i, você ia ver esse sobre C aparecendo aqui, né? Esse 1 sobre C. E você ia chegar nessa mesma expressão. Tá? Eu só estou comentando porque, enfim, caso você queira fazer aí, né? Tanto que nas minhas notações eu fiz com a velocidade da luz, né? Bom, vamos achar então quem que é o FJ, pô. Vamos achar quem que é o FJ. Agora que são as únicas componentes que faltam, né? Então vamos lá. F e J, usando ali a mesma estrutura. Deixa eu só ver se está gravando tranquilo aqui. Ok, está gravando de boa. Então vamos lá. O F e J vai ser, agora, né? Ambos os índices varrem de 1 a 3, né? A gente acabou com as componentes temporais. F e J é DI AJ menos del J AI, certo? E aí agora entra o seguinte aqui, né? Se eu for escrever esse cara aqui, eu posso abaixar aquele índice, né? Igual eu fiz com o F0i, né? Só que daí esse cara aqui vai ficar a parte, né, DJ aqui, ó. Então, FJ, esse cara vai ficar DJ. Esse cara fica positivo, né? Aí, e pela mesma ideia, menos del I AJ. Porque a parte espacial acaba mudando o sinal, né? Então é como se eu multiplicasse esse cara por menos 1. Beleza? Deixa eu só copiar aqui de novo o del Mi, que eu esqueci. O del Mi, ele é ddt e o gradiente, enquanto com o índice em cima ele é ddt menos gradiente, né?
É isso, né? Não estou ficando louco. É exatamente isso. Bom, e aí, aqui é engraçado pelo seguinte, porque lembra lá quando a gente estava, quando a gente viu na aula do símbolo de Levi-Tivita, se eu quero, por exemplo, a componente x de um dado, a componente x de um vetor, sx, por exemplo, o que isso daqui era? Isso era epsilon i jk, né? Então eu vou colocar a componente x como sendo SI aqui, por exemplo. Isso aqui era a j dk, né? Acaba que isso daqui é um produto, né, vetorial. A gente pode pensar desse jeito. Porque olha só, eu vou pegar aqui, ó, vamos colocar números aqui. F 2, por exemplo. F2 vai ser D1 A2 menos D2 A1. E acaba que quem eu estou calculando de verdade é a componente 3, né? Então seria o BZ que eu estou calculando, certo? Então, se eu faço isso, a gente induz naturalmente, e você coloca, e você usa o símbolo de Levi-Tivita, né? Eu não vou fazer por questões de tempo, mas se você usa o símbolo de Levi-Tivita, você chega naturalmente nesse cara aqui sendo o BZ. Se a gente usar, por exemplo, então, F... Eu vou fazer essa parte aqui, então, só pra gente... Vamos lá. Isso aqui eu posso escrever como sendo o produto, como eu disse, né? Isso é como se fosse o símbolo de Levi-Tivita. Isso é, né, usado pelo símbolo de Levi-Tivita. Isso aqui é rotacional, né? Produto vetorial do campo A, né? Porque o campo A, aqui, ó, ele tem essas... a gente não está mais usando o componente zero, né? Então, o del1 e o del2 acaba sendo só esse cara aqui. Só que é da componente 3, né? A gente já viu isso no símbolo de Levi-Tivita. Se eu colocar aqui então epsilon i jk del i, epsilon i jk del k a, ou melhor, del j ak menos del k a j, é exatamente esse cara aqui que a gente tem, ó, que induz esse produto vetorial. E esse cara aqui, quem que é esse cara? Componente 3. Bom, esse cara é o BZ, né? Aí a gente tem que ver simplesmente o sinal. Bom, a gente viu lá que se eu tenho permutações cíclicas, né? Então esse cara é positivo, né? Esse cara é 1. Se eu tenho permutações anticíclicas, esse cara é menos 1. Bom, aqui ó, eu acabo tendo uma permutação anticíclica, né? 2 e 1, vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é anticíclico, então esse cara aqui na verdade é um menos BZ. Quem que é o menos BZ? É o F12. F12 é menos BZ. Ah, então naturalmente aqui é BZ positivo. Porque aqui eu tinha menos F12, né? E aí se você fizer isso para todos os outros, então você coloca aqui, vamos lá, F13. Isso aqui é del1 A3 menos del3 A1. Quem que é esse cara? Esse cara é produto vetorial de A da componente 2, ou seja, da componente Y. E por que eu estou escrevendo esse cara desse jeito? Porque desse jeito aqui que a gente definiu o campo magnético, lembra? Definiu não, a gente pode escrever o campo magnético, né, como sendo esse cara. Por isso que todas as componentes se tratam do campo magnético, né? Não do campo elétrico. O campo elétrico a gente já achou. E aí, bom, fazendo isso, né, aí você faz esse, vê que aqui é uma permutação de 3 para 1, permutação cíclica, né? E faz isso para achar outra componente também, a componente x, a gente chega na matriz, deixa eu só pegar minha colinha aqui, né? Que é o BY aqui, BY, aqui é o menos BY, e aqui é BX, né? Então aqui é menos BX. E assim a gente acha todos os elementos da matriz, né? Esse nosso tensor é dado por esta matriz. Eu posso representá-lo, então aqui tem as informações do campo elétrico e magnético, né? Olha só que legal. Ele é 0, sempre que eu tenho índices iguais aqui, como a gente viu. E tem aqui
campo elétrico, os campos elétricos e magnético, né? E dessa forma, é com este objeto que, quando a gente colocar ele na Lagrangiana, na densidade lagrangiana, lá na teoria clássica de campos, a gente vai ver naturalmente como é que saem as equações de Maxwell, a conservação da corrente e tudo mais, certo? Então falta isso, né? Falta a gente voltar agora e descrever a Lagrangiana do campo, né? Então, bom, aqui